Estamos de volta do comercial, hoje com a participação especial aqui do Jovenilton, um rapaz que era menino, que viveu até a sua adolescência no lixão, no Rio de Janeiro, e hoje galgou aí o seu espaço e é reitor da Universidade Estácio de Sá, em Macaé, e também faz parte da Secretaria de Educação, e está aqui contando sua história de vida. Viver tantos anos no lixão e, de repente, sair não foi fácil, creio eu, mas entrar num outro tipo de sociedade, num outro tipo de um convívio diferente com as pessoas, e isso foi muito difícil para você. As pessoas, ou você foi aceito muito bem, você começou a lidar muito bem com outro tipo de vida que você passou a ter, ou também as pessoas te discriminavam por você ter tido a vida que você teve? Eu senti apenas, talvez, vamos dizer assim, alguns momentos foram interessantes, né? E são muito importantes lembrar. Por exemplo, quando eu saí do lixão e fui para as ruas, eu encontrei uma comunidade diferente, uma comunidade nova. Por exemplo, como eu dormia nas ruas, no início, né, eu fui dormir nas ruas, Marquise, dentro de manilhas e tal. E nas noites, as noites não eram tranquilas como as noites no lixão. Às noites, eu enfrentava pessoas que vinham dos bailes, das festas, vinham alcoolizadas e muitas vezes faziam xixi em cima de mim, chutavam, coisa desse tipo, não é? Então, essa talvez tenha sido a única coisa que eu entendi e que vi diferente do lixão. O sono já não era mais um sono tranquilo como era no lixão. Eu vivia muito preocupado porque eu não sabia o que ia acontecer durante a noite. De princípio não havia nem essa preocupação, mas ela foi crescendo a partir do momento em que cada vez mais eu sofria algumas violências por conta dessa situação de estar ali muito vulnerável, né? Na rua, tanto é que eu comecei a me recolher em casebres abandonados, em obras e manilhas, né, que tinham nas ruas, manilhas grandes de águas pluviais, e que a gente conseguia se recolher, né, dentro delas. Mas não houve muita dificuldade para que eu pudesse adentrar essa nova sociedade, porque eu sempre tive muita facilidade para conviver com as pessoas, ainda que eu percebesse nelas algum olhar discriminatório. Percebi alguns olhares assim? Percebi, mas passava por cima com muita naturalidade, despreocupado com essa questão de estar sendo ou não notado e olhado. Eu não dava importância a esses olhares que eu percebia. E aos poucos, ou eu conquistava o coração dessas pessoas, ou então ganhava essas pessoas pelo pouco que eu já conhecia da vida. Eu acabava ganhando as pessoas, ganhando a simpatia delas. Em qual momento você decidiu seguir a carreira de professor? Eu estava no pátio da escola varrendo um dia e vi um professor no segundo andar. A escola cresceu. Eu vi um professor no segundo andar dando aula de língua portuguesa, e o assunto era crase. Fiquei abismado com tanto conhecimento daquele professor. Ele olhava para o quadro e falava e gesticulava com uma naturalidade impecável, e aquilo me despertou a atenção. E fui falar com o meu amigo, que era o Benilton, né, o diretor da escola, e ele me disse: bom, se queres ser professor, devemos começar imediatamente. Eu sou professor de língua portuguesa e aquele professor que você está admirando é meu filho. E ele seguiu exatamente o mesmo caminho que eu segui. Se você quer ser professor, continue convivendo entre os professores e você, sem dúvida alguma, será um deles. Comecei a trabalhar nessa direção. E aí você
foi professor e você falou assim, não, agora está pouco para mim, agora eu quero galgar mais. E aí você foi fazer mestrado e está fazendo doutorado. E como isso? Porque até não é tão difícil para a gente entender, mas é difícil talvez para você falar assim, não, agora eu quero, isso é que eu quero, agora eu quero ser professor universitário, quero ter mestrado e fazer doutorado. Como é que foi até você chegar onde você é hoje? Na verdade, 70% dessa trajetória se deve a uma filosofia de vida que eu vou expor daqui a pouco, não é? Eu conheci nessa mesma escola uma moça, que é minha esposa hoje, Carolina, e a Carolina, ela era budista, né? Ela praticava o budismo lá em Duque de Caxias, e eu, quando conheci, comecei a conversar com ela, tal, e me converti ao budismo em 1984. Naquela oportunidade, eu estava começando a minha vida de professor. Na verdade, eu estava saindo da vassoura, saindo da função de zelador, de faxineiro da escola. Eu passei a acumular algumas funções de faxineiro, de auxiliar de secretaria, e fui fazendo uma transição, até guiado pelo meu amigo lá, o Benilton. Naquela oportunidade, eu conheci a Carolina e conheci o budismo, e conheci um homem, um outro invejável homem, chamado Daisaku Ikeda, que era um japonês, e eu comecei a ler algumas coisas desse japonês, e ele dizia o tempo todo assim, entre várias frases, né, eu poderia citar uma delas: jovem, estude, estude, estude. Isso veio colaborar com aquilo que eu vinha ouvindo do Benilton. O Benilton apontava os caminhos e eu lia a literatura do Daisaku Ikeda, que dizia: estude, estude, estude. Fale uma nova língua, a não ser a sua própria língua. Todo jovem precisa avançar no caminho da academia, no caminho do saber, no caminho científico, no caminho da cultura. E eu fui lendo essas coisas e entendendo que eu estava num bom caminho. E fui alicerçado por isso. Não demorou muito, o Benilton morreu. E eu não me senti desamparado, porque aí eu tinha conhecido uma outra pessoa que, mesmo não fisicamente perto de mim, me orientava de longe. Havia um jornal que todas as semanas eu recebia, e era nesse jornal, nesses livros que ele escrevia, que vinham as minhas lições de vida. E ele citava vários homens da história que saíram da miséria e alcançaram grandes patamares da história, da vida cultural brasileira e mundial. E eu me mirava nesses homens, não é? Ele citou Darcy Ribeiro, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, no Brasil, não é? Citou renomados homens do Brasil que eu já admirava, e citou homens internacionalmente conhecidos, como o francês Victor Hugo, Rosa Parks, né, e tantos outros homens e mulheres renomados do mundo. E eu fui me espelhando nessas pessoas e avançando. E cheguei a fazer a especialização, fiz a graduação de pedagogia, a graduação de letras, tornei-me professor de português, depois fiz pedagogia, tornei-me diretor desta mesma escola onde eu entrei de faxineiro. A família me chamou para ser o diretor, fiquei muito honrado com o convite, aceitei, trabalhei imensamente lá, tentando devolver como forma de gratidão tudo aquilo que aquele homem fez por mim. Depois a família resolveu vender a escola e foi para Sergipe. E eu vim para Rio das Ostras em 2000, com a minha família, já tinha casado com a Carolina, já tinha tido 2 filhos, né? E aí vim para Rio das Ostras e continuei estudando, fazendo mestrado, e terminei o mestrado, comecei a fazer o doutorado, e antes mesmo de fazer o mestrado, fui convidado pela Universidade Estácio de Sá a ser professor da universidade. Tornei-me professor da universidade em 2003,
E em 2009 fui convidado a ser o segundo maior cargo da estrutura da universidade, que é o cargo de gerente acadêmico, que é o cargo de reitor de um campus universitário. Estou desenvolvendo essas atividades, né? Já fui responsável pelo departamento de pesquisa da universidade, na orientação de trabalhos acadêmicos, dou aula para 13 cursos universitários, entre eles as engenharias todas, química, ambiental, petróleo, recursos humanos, direito, administração, gestão ambiental, tecnólogo de petróleo e gás, psicologia, enfermagem, fisioterapia. E estou aí bastante feliz, né, depois de ter avançado bastante, né, estou em fase de conclusão do doutorado. Hoje eu estou com 53 anos, mas essa caminhada começou aos 17. De lá para cá não parei mais. Você é um rapaz jovem, né? Você é um rapaz jovem e está longe do final. Mas eu quero te perguntar, você teve um final feliz? Porque a sua trajetória poderia ter ficado há muitos anos atrás, na sua adolescência. Você poderia ter tido um outro caminho, não esse bom e feliz que você está tendo agora. Você acha que sua vida foi orientada? Eu acho que eu tenho um propósito, um trabalho a ser feito, eu tenho um trabalho a ser realizado no mundo. Ninguém sai de uma situação daquela, de lixo, de ter convivido com mendigos, de ter comido resto da população carioca durante 9, 10, 11 anos. Ninguém sai de uma situação daquela para hoje está vivendo uma situação como a minha. Financeiramente não tenho realmente dificuldades, tenho uma casa própria em Rio das Ostras, outra no Rio, um salário que poucas pessoas brasileiras, poucos brasileiros conseguem chegar a esse salário que tenho. Sei que foi com muito esforço tudo isso, mas eu sei que tem alguma coisa que o universo preparou para mim. O universo precisava de mim para algum trabalho, para alguma coisa, para virar instrumento do universo para alguma coisa. E é esse instrumento que eu estou sendo. Hoje eu sou o responsável, né, o líder budista aqui na região. Começa lá em Saquarema, lá em Bacaxá, vai até a divisa com o Espírito Santo em Minas, a minha responsabilidade. Tenho aqui sob a minha guarda 536 famílias, que somadas com os membros da família dá quase 3.000 pessoas. Sei que é uma missão que eu tenho de conduzir essas 3.000 pessoas para a felicidade, para a esperança. Sei também da responsabilidade que é conseguir estar aliado à minha organização religiosa, a BSGI. Sei também da responsabilidade de respeitar os credos religiosos de todas as pessoas. O meu mestre, Daisaku Ikeda, diz o tempo todo para mim que eu não tenho que tirar ninguém da religião que já está. Eu tenho, sim, conduzir aqueles que não têm caminhos. E são essas pessoas que eu estou conduzindo, estou procurando por todos os lados as pessoas que não têm um caminho. Porque quem tem o seu caminho, já tem o seu caminho. Eu não tenho que apontar um novo caminho para elas. O meu caminho, eu posso dizer que é um caminho seguro que me trouxe até aqui. Por isso eu posso dizer para outras pessoas que não têm caminho, que esse caminho é seguro. Não posso dizer do caminho de ninguém, porque eu não vivi o caminho deles, eu vivi o meu. E vivendo o meu, eu posso assegurar que eu tenho condição de levá-lo a viver uma vida de esperança, se tivermos juntos nesse meu caminho. Em outros eu não posso garantir, porque eu não os vivo. Hoje eu tenho plena convicção de que nós estamos ampliando o leque de pessoas felizes, esperançosas,
E aqui a gente vai construindo, aqui em Tamoios, por exemplo, nós temos duas comunidades, a comunidade Tamoios e a comunidade Aquários, duas comunidades com mais ou menos 40 famílias cada uma. Então aqui nós temos 80 famílias nessa região de Tamoios, mas já fomos, quando eu cheguei aqui, 10 ou 12. Em 2003, eram 10 ou 12 famílias quando começamos a expansão, não é? E essa expansão, ela não se dá expansão por expansão simplesmente. Ela se dá uma expansão para fazer de fato a pessoa enxergar do outro lado da parede que existe um caminho de esperança e felicidade. Você diz aqui, nem luxo nem lixo, quero ser feliz no final. Você é feliz? Eu sou extremamente feliz. Hoje não há obstáculo que me segure, não há nada que diga, essa vai derrubar o Jovenito. Não há. Aonde mais você quer chegar, Jovenito? Qual a sua estrada ainda pela frente? Bem, eu queria assegurar uma coisa aqui. Político, jamais. Não tenho nada contra os políticos, mas eu acho que eu tenho um propósito muito maior. Eu quero ser amigo de todos os partidos, de todos os governantes, de todas as religiões. Eu quero conviver com todas as pessoas, porque uma religião, quando ela se predispõe a se tornar religião, e a minha é uma religião que abraça as pessoas, ela precisa abraçar todo mundo, ela precisa conviver com todo mundo. Eu quero chegar a uma BSGI, a uma organização, a um budismo fortalecido aqui na nossa região. Eu quero chegar a ter 2.000 famílias aqui, nós temos 536. Meu objetivo é ter em 10 anos 2.000 famílias, crescer bastante, mas crescer para transformar a vida dessas pessoas. Na minha vida particular, as minhas pretensões, elas nunca foram tão grandes. Eu tinha a pretensão de ser incluído e de viver como uma pessoa entre todas as outras pessoas, de ser pelo menos igual. Cheguei a ser igual. Se eu cheguei a ser igual, eu acho que daqui para frente, qualquer coisa que vier é lucro. Mas eu quero fazer pós-doc, eu quero fazer livre docência, não é? Não tenho o objetivo de galgar cargos muito grandes na universidade, porque isso ocupa muito tempo. Mas eu quero ser muito útil na missão de cada uma das instituições que aqui se instalaram e que se instalam. Eu quero ser muito importante para a Secretaria Municipal de Educação de Macaé, onde eu sou supervisor. Eu quero ser muito importante para a Universidade Estácio de Sá, que tem muitos alunos aqui em Tamoios, talvez tenha aí em torno de 400 alunos só em Tamoios. Eu quero ser muito importante para difundir esse espírito de solidariedade, de amor, de amizade, de companheirismo e de colaborar e participar de todos os movimentos sociais que por acaso aparecem, porque a minha maior veia é a veia social, é salvar as pessoas. Essa é a minha maior bandeira, porque essa é a bandeira do Daisaku Ikeda, o meu mestre. Você quer deixar um endereço, telefone para as pessoas que querem entrar em contato com você, para fazerem parte do budismo também? Bem, eu posso, até sem autorização dos meus amigos aqui do Tamoios, eu posso dizer a eles, que a população aqui de Tamoios, que talvez o ponto mais central que a gente possa encontrar uma referência imediata é o Bazar Nogueira. O Bazar Nogueira fica em frente ao Hospital Tamoios, ali perto do Pardal de 50. O seu Juca e a Dona Bete. São os mais veteranos aqui da região. Na verdade, o nome dele é José Nogueira, mas ninguém conhece como José Nogueira, fala Juca. É o nosso queridíssimo Juca, um conselheiro de primeira qualidade. Bete, uma conselheira também de primeira qualidade, responsável aqui da região, e bem antigos aqui. E eles, em cima do bazar, tem uma sala que eles oferecem para as reuniões, e onde começou tudo, foi ali. Tereza Cristina, que é popularmente conhecida como Tina,
é enfermeira do Hospital Tamoios, Michele, filha dela, Tiago Bonfim, tem também o Luiz Henrique e a Kátia, lá no Long Beach, no condomínio, e tem Rosa, tem Rogério, Nicásio, tem Monique, o próprio meu filho Júlio, que está aqui atuando, não é? Mas local assim para a gente fazer dar um endereço, né? É importante lembrar que nós não temos igrejas para não termos despesas com as pessoas não terem que pagar nada, porque uma igreja ela demanda gasto, e esses gastos têm que ser repassados para os membros, né? Então nós não temos, as nossas atividades são feitas nas salas doadas, oferecidas, cedidas pelos membros, pelas pessoas que são membros do budismo. Então aqui em Tamoios tem ali a referência maior, né? É o seu Juca e a Dona Beth no Bazar Nogueira. A gente está terminando o programa, Jovenilton, e eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que assistiram ao nosso programa, uma mensagem, como que você se sentia à vontade para desejar aqui às pessoas de Tamoios. Eu queria só dizer a elas assim, se o Jovenito, que veio lá do lixo, que viveu no lixão, que foi analfabeto até a adolescência, pode avançar e chegar aos 53 anos fazendo doutorado e sendo um gestor acadêmico de uma universidade, supervisor, tendo passado em vários concursos, se ele pode chegar, qualquer um pode. Levante a sua cabeça, vá para a escola, vá fazer um curso técnico, ensino médio, fundamental. É dolorido, é cansativo, mas depois vai valer a pena. Os jovens em especial, o mundo é dos jovens. Os jovens precisam conquistar esses espaços que estão aí. Só é possível conquistar isso com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, com capacidade. Então vamos avançar e vamos buscar. O mercado está aberto, a sociedade está aberta. Não creia em preconceitos, em discriminação. Isso é coisa que se ultrapassa facilmente com conhecimento, com capacidade. Então vamos lá, um recado aqui do Jovenito, que veio lá do lixão e hoje pode dizer que dá para chegar aonde a gente quer chegar. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço você. Primeiro, eu quero parabenizá-lo de novo pela sua trajetória. Como eu falei para vocês aí em casa, é um exemplo de superação, de garra, de determinação. É tão difícil chegar onde esse rapaz chegou, e eu estou muito lisonjeada mesmo de ter você aqui no programa. Ficamos todos emocionados com a sua história. Sinto que você também ficou emocionado em alguns momentos de recontar isso, de reviver isso. E se para você também foi difícil, para nós também que estamos ouvindo, também é muito doloroso saber de tudo isso, mas ficamos ao mesmo tempo muito felizes de você ter chegado onde você chegou, e eu espero de coração que você consiga alcançar tudo o que você deseja para a sua vida, tá, Jovenilton? Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa No Telhado, da TV Tamoios. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Mil gatos no telhado, para o desavisado deveria bastar. Quem é que duvidaria da bandeira lá de cima?